no slide, no slide, no slide. Blocos de instrução são conjuntos de comandos que pertencem a uma função, estrutura condicional, laço de repetição, etc. Em Python, os blocos de instrução são delimitados pela indentação do código, ou seja, o recuo aplicado ao código-fonte em relação à sua margem. A indentação torna o código mais legível e facilita o reconhecimento de sua estrutura. O comando while é um laço de repetição que permite executar um conjunto de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira. A condição do while é testada no início do laço e deve ser uma expressão booleana que pode resultar em verdadeiro ou falso. Enquanto a condição for verdadeira, o loop será repetido. Quando a condição se torna falsa, o programa segue para a próxima instrução após o bloco while. Isso permite que você repita um conjunto de instruções até que uma determinada condição seja satisfeita. O while é útil quando você não sabe antecipadamente quantas vezes o loop precisa ser executado. O comando while é um laço de repetição que permite executar um conjunto de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira. A condição é testada no início do laço e deve ser uma expressão booleana, ou seja, que pode resultar em verdadeiro ou falso. Enquanto a condição for verdadeira, o bloco de código dentro do laço será repetido. Quando a condição se torna falsa, o programa segue para a próxima instrução após o bloco while. O uso do while é ideal quando não se sabe previamente quantas vezes o bloco de código precisa ser executado, pois o loop continuará até que a condição seja falsa. Antes de começar o laço while, é importante inicializar a variável que será usada para controlar o número de iterações. A condição do laço while é testada no início de cada iteração. O bloco de código dentro do while será executado enquanto a condição for verdadeira. O bloco de código dentro do while deve estar corretamente indentado para indicar que faz parte do laço. Dentro do bloco de código do while, é importante atualizar a variável contadora, seja incrementando ou decrementando, para que o laço eventualmente termine quando a condição não for mais verdadeira. A variável contadora é uma ferramenta importante para controlar o número de vezes que um conjunto de instruções é executado em um laço while. Ela deve ser inicializada antes do início do laço, para estabelecer o ponto de partida. Dentro do bloco de instruções do laço, a variável contadora deve ser atualizada, geralmente incrementada ou decrementada, para fazer com que a condição de parada seja atingida após o número desejado de repetições. A atualização da variável contadora é essencial para que o laço while eventualmente termine, quando a condição de parada se tornar falsa. O comando break é usado para interromper completamente a execução de um loop, saltando para a próxima linha de código fora do loop. Já o comando continue interrompe apenas a iteração atual do loop, avançando para a próxima iteração. Essas instruções de fluxo de controle adicionam flexibilidade e permitem implementar lógicas mais complexas dentro de loops. Por exemplo, você pode usar o continue para pular uma iteração indesejada ou um break para sair de um loop assim que uma condição for atendida. Isso torna o código mais robusto e fácil de manter. O teste de mesa é uma técnica manual para verificar o fluxo de execução de um programa, sem usar o computador. Nele, indicamos as variáveis e testes lógicos a serem acompanhados, criamos uma tabela, e percorremos o código linha por linha, preenchendo a tabela com os valores atualizados. Quando aplicado a um laço while, o teste de mesa nos ajuda a entender como o loop está funcionando, acompanhando os valores das variáveis a cada iteração. Essa técnica é muito útil para debugar e entender o comportamento de um laço while, sem precisar executar o código no computador. A variável acumulador é comumente usada em loops de repetição. Sua função é acumular um valor a cada iteração do loop. O valor da variável acumulador é somado com um valor numérico ou o conteúdo de outra variável. Por exemplo, na calculadora da figura 10, a variável soma ou acumula o seu próprio valor anterior mais outro valor ou o valor de uma variável. Isso permite que você some múltiplos valores ao longo de várias iterações do loop.
No slide. A sequência de Fibonacci é uma série numérica bem conhecida, onde cada número é a soma dos dois anteriores. Começamos com os dois primeiros números, 0 e 1, e os números seguintes são calculados somando os dois anteriores. Essa sequência tem diversas aplicações práticas, como modelagem de fenômenos naturais e design. Vamos ver agora a definição formal da sequência, como ela é calculada, e como podemos implementá-la em um programa de computador. O código mostrado na figura 9 permite que o usuário escolha quantos elementos da sequência deseja imprimir. O programa usa dois comandos while, um para controlar a execução e outro para calcular e imprimir os elementos. No slide. Uso do while. E a estrutura elif. Crie um menu para somar, subtrair, multiplicar, dividir e potência de dois números e fatorial de um número. E utilize um if com elif para fazer cada uma das operações. No slide.